Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem, gente? Vocês estão animados? Com expectativa? Pronto que Deus vai falar? E se Ele falar aquilo que você não está muito afim de ouvir? O amém foi bom, glória a Deus. Você pode se assentar. Equipe de música, muito obrigada. Oh, glória a Deus. Irmãos, que alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, né, quando o pastor me estendeu o convite, principalmente por causa do assunto. Não é muito comum, né, os pastores, na verdade, não é muito comum colocarem, né, solteiros para falar sobre família, né? Oh, glória a Deus. Eu fiquei bem surpresa, mas eu sei que nós vamos chegar num bom lugar. Amém, gente? A gente, infelizmente, muitos têm um entendimento, né, de que se não tem a experiência, não sabe das coisas, né? Infelizmente, é a forma como o mundo lida com as coisas, né? Mas a gente sabe que só experiência sem conhecimento não adianta de nada. Amém? Eu posso, em algumas coisas, não ter a experiência, mas eu tenho conhecimento do que a palavra diz. Amém, gente? E se a palavra diz, eu tomo como verdade e eu sigo com isso. Amém? Oh, glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, lá em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu creio que a missão que me foi dada hoje é uma missão que não escapa a ninguém, né? Porque hoje eu vou falar sobre a função ou, né, o papel dos filhos na família, e todo mundo aqui é filho de alguém, amém, gente? Né? Então, hoje não escapa a ninguém realmente. Às vezes se fala, né, de pais, mas tem gente que ainda não tem os seus filhos, mas de filho não adianta não, todo mundo é filho de alguém. Ainda que talvez, né, porventura você já tenha perdido naturalmente os seus pais, você é filho de Deus, e o que eu vou falar nessa noite serve para isso também, amém, gente? Então fica tranquilo que todo mundo vai ser alcançado. Então, na hora que Deus começar a falar, ao invés de você querer ficar cutucando o irmão que está do lado, né, principalmente os pais às vezes fazem isso, né, pais, cônjuge, vai dando aquele cutucão assim quando Deus vai falando, né, ó Deus falando com você, pronto, é para você também. Aí você cutuca de volta ele. Se ele te cutucar, você vai e cutuca de volta, certo? Ô, glória. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E a vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso papel, né, de filho, como que nós devemos agir, biblicamente falando, né, dentro de um contexto familiar. E esse versículo, muito embora certamente, como vocês estão no meio da família, ele já deve ter sido lido aqui algumas vezes, eu não tenho como não ler esse versículo de priori, né, porque ele é muito específico a respeito do que nós, como filhos, como filhos devemos agir, né? E o primeiro ponto que eu acho muito interessante é que ele vem dizendo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Muito embora Paulo está falando sobre isso em Efésios, a gente sabe que esse é um mandamento que Deus vai dar na lei, né? Ele faz parte dos 10 mandamentos, né? Do resumo ali, do contexto da lei. E ele é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Porque quando se fala de pais e filhos, a gente está falando, né, de alguém na posição de autoridade e alguém na posição de submissão. E quando a gente vai falar de autoridade, né, muito embora eu não vou me estender nesse assunto, a Bíblia ela vem tratando, né, que nós devemos honrar todas as autoridades. E quando a gente para analisar um contexto hoje, dentro do Brasil, dentro da nossa cultura, a gente vive numa democracia, então todos os líderes que nós temos, fomos nós que escolhemos. Amém, gente? Muito embora, né, possa acontecer aí de alguns levantarem questões como, por exemplo, né, o presidente, os governadores, né, e tudo mais, só que é uma democracia. Muito embora possa não ser aquele quem você votou que esteja hoje no ofício, mas, né, foi você que escolheu. Porém, na democracia, como a maioria vence, a gente tem que se submeter. Amém, gente? Mas toda a liderança é você quem escolhe, né? A que chefe você vai se submeter, é você que escolhe, né? A que pastor você vai se submeter, é você que escolhe a que governo você vai se submeter, e por aí vai. Porém, pai e mãe, Deus não deixou para a gente escolher, né? Isso aí a gente não teve escolha, foi Ele quem decidiu por nós.
E porque foi Ele quem decidiu por nós, Ele deixou uma promessa: se você decidir se submeter, eu vou te dar longos dias sobre a terra. Então, é por isso que é o primeiro mandamento que Deus vai dar como promessa. Eu acho muito interessante que existe um estudo muito grande, né, sobre essa questão aí dentro do honrar pai e mãe, dentro dos 10 mandamentos, porque ele está ali, né, no 5º mandamento, e quando a gente para dividir, né, entenda, as categorias dos mandamentos, a gente vê que os 4 primeiros estão relacionados a Deus, e os 4 últimos ali, os 5 últimos ali, na verdade, né, eles vão estar relacionados ao relacionamento entre os homens. E a promessa já vem logo de cara ali com pai e mãe. Porém, há uma incompreensão como um todo, né, a respeito do que significa realmente honrar pai e mãe, né? O que esse termo quer dizer. Porque quando a gente fala de honra, a gente entende a honra de uma forma muito superficial. Às vezes a gente até vai entendendo, tendo um certo conhecimento a respeito de honra, mas a gente, de uma forma geral, a gente acaba honrando as pessoas, honrando, né, aos nossos superiores e por aí vai, de uma forma muito superficial. E eu quero trazer uma profundidade para você um pouquinho nesse assunto, nessa noite. Amém, gente? A Bíblia vem dizendo, né, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque isso é justo, né? E isso é o primeiro mandamento como promessa, e para que a gente vá bem e a gente tenha os nossos dias prolongados sobre a terra. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente ver algumas pessoas perecendo e a gente compreender por essas situações o quão desestruturada essa pessoa está dentro do seu ambiente familiar. Hoje, a gente fala-se um pouco sobre isso de uma forma até que, né, alguns já estão começando a aprofundar nesse ponto, mas hoje a gente fala muito comparando a vida nos dias de hoje com o tempo antigo, né, dos nossos pais para trás, né? E, sabe, irmãos, existe uma diferença muito grande, muitos valores, princípios foram perdidos ao longo do tempo, que não deveria ter sido perdido. E por conta disso a gente não consegue ter uma compreensão, uma clareza tão grande diante de algumas coisas, porque os valores hoje está tudo, né, muito solto. Hoje as coisas hoje já não têm mais aqueles valores definidos, as pessoas estão brigando, né, militando por coisas que eu particularmente acredito que nunca deveria entrar em pauta. Mas a gente, né, vai entendendo aí a vida que cada um vai vivendo e a gente vai fazendo, né, conforme a vida vai seguindo. Porém, na igreja não deve ser assim. Graças a Deus pelo seu amém. Porque a primeira coisa que a gente entende, irmãos, quando a gente começa a estudar e a gente começa a ver a vida que Deus destinou para os homens, a primeira coisa que a gente vê e que muitas vezes não é falado é que o nosso primeiro chamado na vida é ser semelhante a Deus. Amém? É ser a imagem e a semelhança de Deus. Essa é a sua prioridade de vida, irmão. Não é a sua prioridade não é seu casamento, a sua prioridade não é o seu chamado, não é a sua família, não é nada disso. A sua prioridade de vida é ser a imagem e semelhança de Deus. Foi para isso que Ele te criou. Oh, glória a Deus. E quando a gente vai entender o que é ser a imagem e semelhança de Deus, irmãos, a gente começa a entender que não dá para a gente escolher o que a gente quer ou não quer obedecer da Bíblia. Aleluia. A gente toma a Bíblia como nosso padrão, como nosso estilo de vida. Os que são meus alunos sabem, já falei isso aqui algumas vezes nas aulas, né? A gente precisa entender que não é porque nós fomos criados de um certo jeito, não é porque nós somos de uma determinada região do país que isso se torna, né, cultural, que a gente vai ser do jeito que foi pré-determinado. O que pré-determina a nossa vida é o que a palavra de Deus diz. Então, a gente deve moldar a nossa vida por aquilo que a palavra de Deus diz. Amém, gente? Então, independente de qualquer coisa, nós precisamos entender que por mais que a gente viva num contexto, né, em que talvez meus pais me criaram assim, a gente precisa entender que quando a gente olha para a Bíblia e entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que nós devemos andar segundo essas verdades, nós precisamos desfazer aquilo que talvez não esteja em coerência com o que a palavra diz e entrar com aquilo que a palavra diz. Aleluia. Sabe, irmãos, eu decidi moldar a minha vida com relação a isso.
E quando se fala de honrar pai e mãe, eu estou dando todo esse pano de fundo para você entender, porque às vezes, quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas acabam parando, né, no seu estilo de vida. Ah, mas talvez o meu pai foi um pai ruim, a minha mãe foi uma mãe ruim, talvez a minha criação foi uma criação X. Não, eu nasci assim, só que você não precisa morrer assim, amém? Você não é Gabriela, oh, glória a Deus, né? Gabriela que, né, decidiu cantar isso aí, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela, né? A gente não é crente Gabriela, amém? E a Bíblia fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque isso é aprazível ao Senhor. Quando a gente vai para Êxodo, no capítulo 22, que é onde Deus ele vai falar, né, sobre, dentro da lei, sobre esse mandamento, Êxodo capítulo 22, não, perdão, capítulo 20, versículo 12. Ele vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, independente de ter pai ou mãe, bom ou ruim, se você decidir honrar, você vai receber o galardão disso, você vai receber a promessa disso. E quando a gente entende pelo cristianismo que não depende do que eles fazem ou deixam de fazer, mas depende do que nós estamos desejando fazer para poder agradar ao nosso Senhor, aí que acaba todas as nossas desculpas mesmo. Oh, glória a Deus. E honrar pai e mãe, irmãos, vem desde a infância, né? Se você for pegar aí, principalmente a criação, né, que de, sei lá, 40, 50 anos para trás, depois disso teve muitas alterações ao longo do tempo, você vai ver que honrar pai e mãe significava você ouvir, você obedecer, você se submeter, né? Você respeitar os pais como autoridade dentro de casa. Não era assim? Eu acho engraçado que antigamente, não sei, hoje não está tanto assim mais, né? Mas eu sou da criação que bastava meu pai e minha mãe dar uma olhada que a gente já entendia o recado. Eles não precisavam falar nada. Às vezes eles só davam aquela olhada assim, a gente, ih, lascou, né? Vai dar ruim em casa. Só que hoje em dia as coisas não são tão assim, e elas precisam voltar a ser assim. Porque a gente reconhece o nosso pai e a nossa mãe como uma autoridade legítima colocada por Deus na nossa vida. Sabe, mas eu não sei qual foi a circunstância, eu não sei se você já teve essa curiosidade, né? Mas eu não sei qual foi a circunstância em que você foi gerado pelo seu pai e pela sua mãe. Mas independente da circunstância em que isso aconteceu, você só nasceu porque Deus quis. E aí Deus decidiu colocar você ali naquela família ali. Quando você chegar lá no céu, você se entende com ele. O porquê, né? Se você tem as suas questões, quando você chegar lá, você se entende com ele. Mas ele decidiu. E eu, particularmente, acredito que Deus só dá para nós coisa boa. Por mais que esteja desestruturado, por mais que esteja esquisito, por mais que a gente não entenda, irmãos, a bondade de Deus ela não pode ser questionada por aquilo que a gente vive. Amém. Mas a gente entendia como, né, filhos que pais são autoridades superiores. A gente não questiona o que pai e mãe falam. Era muito comum os filhos pedirem, né, serem ensinados a pedirem a bênção aos pais, não é assim? Eu acho engraçado que hoje, aqueles que ainda, de uma certa forma, pedem é bênção pai, né? Você já é bênção pai. Eu fico, que bênção é essa que esse menino está pedindo, pelo amor de Deus, né? Depois que eu comecei a aprender, sabe, irmãos, eu não fui criada pedindo bênção, né, ensinada pelos meus pais a pedir bênção a eles mesmos, mas eu fui ensinada pelos meus pais a pedir bênção aos meus avós, né, aos meus tios, aos meus superiores nesse quesito. A eles mesmos, eles nem faziam tanta questão assim. Então, dentro de casa, eu não tinha esse hábito, mas depois que eu comecei a entender o que significa ter a bênção do pai, eu falei, nunca mais que eu passo um dia sequer conversando com meu pai e com minha mãe sem pedir essa bênção. Porém, eu, Liliane, minha opinião, eu não chego bênção pai, bênção mãe, é a sua bênção. Porque eu não quero outra não, eu quero é a sua. E há um princípio tão precioso nisso, irmãos, que se a gente entendesse, nunca mais a gente falaria com os nossos pais sem antes pedir a bênção deles. Porque automaticamente eles já vêm respondendo, que Deus te abençoe. Não sei você, mas muito embora a Bíblia me garante que as bênçãos do Senhor elas já estão derramadas sobre nós, outra coisa é quando a autoridade está pedindo por aquele que se submete para que o Senhor o abençoe. Meu Deus do céu, é um princípio, irmãos, que a gente não pode deixar passar batido, não. Agora, quando a gente entende isso, e só o fato da gente começar a fazer isso, a gente já começa a reconhecer a autoridade que existe ali, estando ele certo ou errado. Oh, glória a Deus. Só que os valores, infelizmente, foram
deixados para lá. Os filhos hoje já não tratam mais os pais com a reverência que deveria tratar. Eu não tenho filhos não, irmão, mas eu fico impressionado com algumas coisas que eu vejo, né? Principalmente depois que eu realmente comecei a estudar com mais profundidade a palavra. Eu fico admirada quando um pai chama um filho, Irmão, quando é que você... Vamos lá, gente, vamos analisar aqui um pouquinho. Independente dos seus conceitos, amém, gente? Independente das suas opiniões, independente de qualquer coisa, amém, gente? Se você hoje entra num tribunal e um juiz te chama e você fala o que é, ele vai te prender por desacato à autoridade, sim ou não? Por que você vai tratar com mais excelência um juiz que você não conhece do que o seu pai que te deu a vida? Eu fico olhando para os meninos hoje, mas o que é? Né? Não é que é não, gente. Por conta, né, do conceito ter vindo de senhor e senhora ser para quem é idoso, né? Esse conceito acabou sendo, né, transformado com relação à idade. Irmãos, senhor e senhora a gente não trata só por causa da idade. Se você for olhar a etiqueta social, senhor e senhora a gente trata qualquer um que é mais velho que você, sim, mas também que está numa posição superior à sua. Então, mãe, pai, a gente não deveria falar o que é você. Sim, ó, peraí, já vou. Oh, glória a Deus. Pai e mãe a gente não trata assim. Isso não remete a um respeito à autoridade. E eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, aí muitas vezes as pessoas vão colocando pessoas no lugar de pais e mães, né? Sendo que aquele que realmente vai prolongar a sua vida, vai te dar alguma coisa de fato, não estou dizendo que você tem que desonrar o outro lado, amém, gente? Mas aquele que realmente tem uma promessa para você ter a sua vida prolongada, é aqui que é, né? Já vou, que chatice, né? Você entendeu? Que chatice. Aí sai batendo o pé. Rapaz, lá em casa, se eu batesse o pé, o cabo de vassoura era capaz de bater nas minhas pernas. E as pessoas hoje olham e falam, mas era duro demais naquele tempo. Irmãos, eu preferia que fosse duro e a gente ter homem e mulher de fato, do que a gente ter essa galera hoje em dia que, né, não sabe nem o que é. Está querendo se definir como outra coisa. Eu vou beber uma água, né? Os meus alunos sabem que eu falo. Eu tenho a água para engolir, você engole no seco. Antigamente, a gente estava conversando sobre isso esses dias no almoço. Antigamente, a gente não via as pessoas, né? Hoje eu não sei o que eu sou, né? Como assim você não sabe o que você é? Eu me identifico, obrigada, me identifico com... irmão... É quase isso, dá vontade de falar isso mesmo. São as coisas que a gente fica. Antigamente poderia até ser dura. Entenda, irmãos, eu não estou falando para a gente voltar para o tempo em que os pais espancavam os filhos, não, porque isso também não é bíblico. Amém, gente? Tem que ter um equilíbrio. Só que, infelizmente, a sociedade ela só vive no desequilíbrio das coisas, né? Ou ela vai para o extremo do muito, ou ela vai para o extremo do pouco. Mas, graças a Deus, que a gente tem a palavra e a gente fica no equilíbrio. Amém, gente. Mas antigamente, por mais que ainda, né, vivia debaixo do espancamento, você não via essas presepadas que a gente vê hoje. Onde o povo não sabe nem o que quer mais. Eu fico, meu Deus do céu. Se você for analisar o mercado, irmãos, você vai ver que o mercado de trabalho não quer essa galera que está aí hoje. Eles querem uns 40 a mais. A gente voltou a ser, né, a cereja do bolo, né? Por quê? É uma galera que não aguenta pressão, é uma galera que não sabe se submeter, é uma galera que não sabe obedecer, é uma galera que não sabe ouvir um não, que não sabe ser contrariado, que não sabe engolir seco, engolir sapo, como diz o outro, né? E isso tudo a gente aprende dentro de casa, se submetendo a pai e mãe. Você pode reparar, irmãos, que aquele que não se submete a pai e mãe dentro de casa, ele não vai se submeter a outras autoridades ao longo da vida. Agora, deixa eu te dizer, pai e mãe é uma autoridade que te trata com amor. As outras autoridades não vão ter esse mesmo respeito por você, não. Se você está lidando com uma autoridade, por exemplo, civil, que é uma polícia, irmãos, ele não vai ter meio termo com você, não. Se você desacatá-lo, né, uma coronhada que tu toma.
né, uma rasteira que você vai tomar para poder você ficar, né, imobilizado no chão e por aí vai. É a forma padrão. Aí a gente acha que, né, vai tratar da gente do mesmo jeito. Vai não, irmãos. Não, mas policial tem que, né, tratar a gente com respeito, desde que você trate ele com respeito também. A Bíblia diz isso. Se você for para Romanos capítulo 13, você vai ver a Bíblia dizendo sobre isso. Ei, as autoridades não estão com a espada à toa. Eles estão com a autoridade. Aquele que não teme a autoridade está tudo certo. É aquele que está andando corretamente e não precisa temer mesmo. Mas aquele que está com a vida errada, aí ele tem que temer, porque a espada está ali para isso mesmo. Eita, Jesus. E a gente acha que é, né? Não é para isso mesmo. Eu sei que tem os seus abusos, né? Não estou para entrar nesses pontos, mas a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Agora, pais, eu gosto de colocar equilíbrio. Pelo amor de Deus, coloque limite nos seus filhos. Não deixe seus filhos falar com você de qualquer jeito, não. E entenda que você é pai, você não é amigo, não. Amigo, seu filho tem um monte. Ou pode ter um monte, né? Você é pai. Seja amigo do seu filho, sim, mas antes de ser amigo, você é pai. Eu acho interessante que antigamente os pais não tinham medo, né, dos filhos não amarem eles. E aí, por isso que botava limite no negócio, né? Você pode me odiar, não tem problema. Minha mãe vivia me falando isso, né? Pode me odiar, não tem problema não, desde que você me respeite. O respeito estava acima de qualquer coisa. E sabe, mas hoje eu estou colhendo frutos disso. Hoje eu vivo uma vida em que eu estou, né? Sempre estou na casa de alguém. E se tem uma coisa que hoje alegra o meu coração, é poder ouvir de pessoas que, né? Eu quero que você venha dar aula aqui, porque a sua fama é boa. Mas deve ser meu pai e minha mãe. Muito embora algumas coisas eu fui alinhando segundo o que a palavra diz, porque eu não aprendi com eles, mas eles me deram uma boa educação, graças a Deus. E eu não tenho problema hoje de estar dentro da casa das pessoas e as pessoas me terem como uma pessoa insuportável, uma pessoa mal educada, uma pessoa que não sabe se submeter, que não sabe se portar, não sabe, né, entrar e nem sair dos lugares. A gente precisa entender sobre essas coisas. Amém, gente? Limites a gente recebe dentro de casa, não é na igreja, não. Aí eu vejo os pais hoje, né? Não, a igreja de criança ensina não, irmão. Vocês acham que a gente, com meia hora que a gente fica ali, a gente consegue ensinar as coisas do seu filho? Consegue não. Agora, de outra feita, meu pai nunca me ensinou. Pois agora, você que tem o entendimento, entenda que a palavra está falando que você deve honrar. Então, independente de ter aprendido dentro de casa ou não, comece a honrar. Seu pai chamou, sua mãe chamou, você lá o que está fazendo, vai lá e atende o que ele está querendo. Amém, gente? Por mais que você esteja fazendo algo importante, se você está fazendo algo importante que você não pode largar naquele momento, pergunte para o seu pai, se eu tenho 2 minutos, 5 minutos, sei lá quanto tempo você vai levar, ou o que você está me pedindo eu tenho que fazer agora. Deixa ele dizer o que ele quer. Agora você fala, é agora, aí sei lá o que você está fazendo, irmãos. É assim que a Bíblia nos orienta a fazer. A autoridade, quando ela pede, né, ela não está pedindo só pelo seu bel prazer, e ainda que seja. Minha mãe falava muito isso comigo, né? Eu sempre fui muito questionadora, né? Para mim, eu sempre tinha que entender o porquê das coisas. E até hoje eu sou assim, né? Quando eu entendo o porquê, o negócio anda. E aí eu sempre questionava, né? Eu perguntava, minha mãe às vezes mandava fazer alguma coisa, por quê? Porque eu quero. Ponto final. Não tinha algumas coisas, ela me explicava, obviamente, mas olha, não é porque eu quero, é porque eu sou sua mãe, eu estou mandando. E ai de mim se não fizesse. Né? Como diz o outro, o galo cantava lá em casa. E hoje eu dou graças a Deus. Se tem uma pessoa que apanhou nessa vida, fui eu, e não morri, não. Eu era terrível, não era gente, não. Hoje, né, depois que eu aceitei Jesus, eu virei gente, mas não era, não. Minha mãe que o diga. Só que eu aprendi muito bem, e hoje eu não tenho problema em honrar a autoridade, porque eu aprendi dentro de casa a honrar meus pais. Amém, gente? Agora, a honra não se fala somente de cuidado, não se fala somente de a gente viver uma vida em que a gente, né, diz sim, senhor para tudo e por aí vai. Isso é honra, sim, mas não é só isso. Amém, gente? Honrar é você também ter, principalmente, um olhar preferencial. É você olhar para o seu pai, para a sua mãe e ter um olhar preferencial sobre eles. Sabe, a Bíblia vem nos orientando sobre isso, né? Amor e gratidão, irmãos, são coisas que não prescrevem, você sabia disso?
desde que o mundo é mundo, e até o mundo se findar, pelo menos aqui, em que a gente vai chegar no novo céu, nova terra, que a gente ainda não sabe como que vai ser algumas coisas. Irmãos, amor e principalmente gratidão não prescreve. Às vezes, quando a gente fala assim, parece que a gente veio, né, dentro de um lar em que as coisas não foram desestruturadas. Irmão, eu vou te dizer para você, não vai dar tempo de eu te contar a minha história, mas eu não vivi num lar totalmente estruturado, não. Graças a Deus, durante um bom tempo da minha vida, houve uma boa estrutura, mas depois meus pais se separaram, houve um bocado de coisa, né? E aí eu tive que lidar com diversas situações. Então, eu estou te falando de situações em que eu tive que aprender realmente a como me comportar diante de algumas coisas. Porque, né, muito se fala sobre a gente aprender a honrar pai e mãe quando os dois estão juntos, não é quando os dois estão separados. Que aí tá os dois brigando entre eles, a gente está ali no meio e a gente ainda tem que se submeter aos dois. Vira uma confusão na nossa cabeça. Mas, olhando para a palavra, a gente começa a entender algumas coisas. Porém, independente de qualquer coisa, eu sou muito grata à minha mãe e ao meu pai por tudo que eles fizeram por mim. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, não precisa de você me responder, mas quantos aqui já sentaram com o pai e com a mãe e já conversaram com eles para saber como que eles se conheceram? Para saber como que eles viveram antes de terem você? Para saber como que você foi gerado, não o ato em si, né, gente, mas em que circunstância isso aconteceu. Você já parou para conversar com seu pai e sua mãe sobre isso? Isso te ajuda a entender tanta coisa. Eu vi meus pais errando, principalmente no divórcio deles, e tomando decisões que estavam afetando diretamente a mim e as minhas irmãs. E aquilo, por um tempo, me marcou, porque eu era nova, eu tinha 14 anos de idade, eu era bem novinha, e os meus 14 anos de idade não são os 14 anos de idade de hoje, né? Em que a galera aí está, né, independente que só. Eu era muito dependente ainda, emocionalmente, principalmente dos meus pais, né, financeira, emocionalmente, enfim. E aí eu vi algumas situações e algumas coisas me marcaram. E aquilo me marcou, irmãos. Eu não vou dizer para você que foi tranquilo, suave, leve, para poder lidar com algumas coisas, não. Foi muito Deus na minha vida mesmo, debaixo de muita palavra mesmo, muita declaração, que eu consegui deixar algumas coisas de lado. Mas depois que eu consegui realmente deixar alguns sentimentos de lado e alguns que eu estava encontrando dificuldade, eu fui procurar entender o outro lado. Cheguei, vem cá, me conta aqui. Por que você decidiu isso? O que levou ao fim desse casamento? Agora eu já não sou criança mais, vocês já estão cada um num canto, eu preciso entender. Irmãos, isso ajuda a gente a entender tanta coisa. E principalmente a entender que o nosso pai e a nossa mãe são homens como nós. Como diz, né, Paulo, vou fazer as palavras de Paulo as minhas, sujeitos aos mesmos sentimentos que a gente. Pai e mãe erram. Eles vão errar. Eles vão te marcar de alguma forma. Só que independente do que eles estão fazendo com você, irmãos, isso não determina se você deve honrá-los ou não. O que determina é o que a palavra de Deus diz, não o que eles estão fazendo. Eu entendo que diante de algumas circunstâncias, alguns infelizmente, né, sofrem abusos e por aí vai. Eu entendo algumas coisas, mas a gente precisa entender que existe um princípio por trás disso. E a gente amar e a gente ter esse sentimento de gratidão aos nossos pais faz com que a gente tenha uma ação. Porque, irmão, amar e ser grato de boca é muito fácil. Isso aí todo mundo é. Agora, o amor genuíno, ele gera uma ação. Deus amou que ele deu o seu único filho. Uma ação foi de encontro ao amor dele. Não existe esse amor de só eu te amo, gente. Esse amor de só eu te amo é um amor vazio. Eu estava vendo uma entrevista uma vez, isso me marcou muito. Eu estava vendo uma entrevista uma vez, eu não conheço as pessoas, não eram famosas nem nada. Essa entrevista estava girando em torno, né, do contexto de pais como que os pais lidaram com os filhos que estavam assumindo a condição homossexual. E aí eles falando dentro desse contexto. E eram várias pessoas, aí teve uma pessoa que virou e falou, não foi isso que eu quis para o meu filho, não foi para isso que eu criei o meu filho, mas pelo menos eu vou ter presente bom. Eu falei, oi? E aí ele veio dentro, eu fiquei assim, a mesma coisa que vocês estão fazendo para mim, eu fiz para o vídeo na hora que eu estava vendo, né? Eu falei, hã?
E aí esse pai depois ele veio falando sobre a visão das pessoas que optam por essa opção sexual. Como que eles agem diante dos pais, em que eles honram os pais mais do que os outros, e os presentes que eles dão sempre são presentes de mais consideração do que os outros. E aquilo me marcou, eu fiquei, meu Deus do céu. E é muito comum a gente ver filhos que não sabem presentear os pais. Quando vai presentear, é um negocinho bobo, né? A gente dá presente mais valioso para nossos amigos, nossos cônjuges, eu não estou dizendo que está errado isso, mas e o pai e a mãe, entra onde? Quando foi que você deu um presente para o seu pai, para sua mãe? Quando é que você retribuiu? Eu estava conversando com a Tirs e com a diretora ontem, e eu estava falando, eu, Liliane, minha opinião, amém, gente? Minha opinião. Eu tenho um pensamento muito americanizado da coisa, né? Para mim, filho que chegou aí aos seus 18, 19 anos, ele tem que dar a linha de casa, né? Eu sou muito dessa opinião. Eu saí da casa dos meus pais cedo, muito embora tive esse contexto aí do divórcio dos meus pais, mas eu criei a minha independência cedo. Eu comecei a morar sozinha aos meus 19 anos de idade e criar uma independência mesmo dos meus pais, financeira, emocional, em todos os quesitos. Porque eu tenho esse pensamento. Porém, eu, Liliane, eu entendo que não é a realidade de muitos hoje conseguir, aos 18, 19 anos de idade, um trabalho em que ele consegue se sustentar e sustentar um aluguel e por aí vai. Eu consegui fazer isso porque meu pai me deu a minha casa, então eu tive algumas facilidades. Mas eu entendo que não é a realidade de muitos. Mas quantos filhos aqui que moram na casa dos pais que hoje trabalham e que pegam uma conta de casa para poder pagar? Isso também é honrar pai e mãe, você sabia disso? Mas hoje em dia a gente só quer ver os filhos sugando. Oh, glória a Deus. Pastor, tem escolta para eu sair daqui hoje? Eu fico olhando, meu Deus do céu. Gente, isso é você honrar o seu pai e sua mãe de uma certa forma. Talvez você não consiga pagar todas as contas da casa, mas alguma coisa você consegue. Seu prazer não pode estar acima de honrar o seu pai e a sua mãe, não. Amém, gente? Outra coisa que a gente precisa começar a entender, gente, pai e mãe quando fala, escuta que é melhor. Tem gente que padece, que a gente fica olhando, oh meu Deus, a gente olha, a gente está sofrendo porque quer. Porque o pai e mãe muitas vezes chegou e falou, não vai não, meu filho. Relacionamento, então, irmãos, é certeiro. A não ser que você esteja dentro de um contexto em que em que está comprovado que seu pai ou sua mãe é narcisista, que é aquele que quer que o mundo gire em torno dele. Irmão, se seu pai e sua mãe falou, minha filha ou meu filho, não é para você não, é melhor você terminar, porque você vai sofrer. Não é por implicância não, gente, é porque eles enxergam um negócio que nem a gente entende, se bobear nem eles entendem o que é que eles estão enxergando, mas eles enxergam uns negócios que a gente fica assim. Eu lembro da minha infância, às vezes eu estava brincando num lugar perigoso há horas, aí chega minha mãe do nada e fala, Liliane, você vai cair. Irmão, era quase que fechar a boca, a gente caía. Se a gente não sai na hora, é quase que automático. Por quê? Eu não estava ali há horas e nada estava acontecendo, mas na hora que falou, eita meu Deus. E hoje é o que a gente mais vê, filhos revoltados porque pais estão falando coisas relacionadas a talvez você não queira abrir mão daquilo e você acaba indo contra aquilo que seu pai está falando. E aí se arrebenta todo, se quebra todo, às vezes até briga com os pais por conta disso. E aí quando se arrebenta, volta para os pais, Eita Jesus. Vai não, irmãos, é melhor. Considera o que eles estão falando. Existe uma carência emocional hoje gigantesca em que as pessoas elas preferem se envolver em situações que elas, às vezes até... Mas eu tenho lá meus quê, se as pessoas não estão vendo realmente onde ela está se enfiando. Eu me pergunto se ela não viu. Porque todo mundo dá sinal. Todo mundo dá sinal. Às vezes a gente que escolhe não enxergar o sinal que as pessoas estão dando. Mas elas dão. E aí quando a gente não está enxergando, ainda vem outro para poder, cuidado.
E a gente ainda assim decide ir. Porque é tudo por causa de uma carência emocional, né? Um buraco de alguma situação, algum trauma envolvido, ou coisa do tipo. Não, seja inteligente. Não entra nas furadas por causa de emoção, não. É você quem vai sofrer, não é o outro, não. Cuidado, filhos. Eu sei que existem contextos de filhos querendo sair da casa dos pais a qualquer custo por causa do ambiente inóspito que está ali. Mas deixa eu te dizer, é melhor você aguentar o ambiente inóspito onde são seus pais do que você aguentar um ambiente de um marido ou de uma esposa ruim. Irmãos, encalhado é Satanás que sabe para onde ele vai. Não tem dessa de que ficou para titio, ficou para titia, de que está encalhado, de que... Não, gente, encalhado é quem está num casamento ruim e não pode sair. Isso você está encalhado. A gente que tem opção de escolha, mas a gente não está encalhado, não. Oh, glória a Deus. Aí as pessoas vêm, mas né, tem vontade de casar? Não, o Senhor conhece o meu coração, Ele sabe o que está dentro do meu coração, mas vamos combinar um negócio que do jeito que as coisas estão... Eu já não sei mais se o homem é mais mulher do que eu. Estou falando uma mentira? Rapaz, os homens hoje em dia, meu amigo, tá? A gente tem que quase que fazer um gabarito para ver se o cabra passa pelo menos a masculinidade. Oh, glória a Deus. Eu falo mesmo, gente, não tem problema com isso, não. Aí vem falando para eu casar com um cabra desse só porque a sociedade quer impor. Irmão, a sociedade que vai lidar com os problemas dela, que eu vou lidar com os meus. Eu não entro nesse barco furado quando essas coisas, não. Agora, muitos estão entrando por causa de emoções. A gente conversando sobre isso ontem, a Fabiana até pegou, vai viver um casamento ruim? Eu falei, é o que muitas mulheres estão escolhendo, infelizmente. Então, pensa bem. Pensa bem, né? A mulher tem essa mania de, né, idealizar um príncipe num cavalo branco, né? Aquela coisa toda. Cuidado para depois que você casar, o príncipe ir embora e ficar só o cavalo. Que acontece muito, acredite. A gente idealiza, né, aquele homem, aquele príncipe. Em épocas como hoje, então, irmãos, né? Eu não vou entrar em detalhe, não, mas você já entendeu, que entendedores entenderão. Em épocas como hoje, então, que o cinema não ajuda a gente, as mulheres ficam idealizando uma pessoa. Ai, irmão, homem tem que ser homem. Homem que tem muito jeitinho para coisa. Oh, glória a Deus. Eu já olho assim e falo, será? Que homem tem que ter. Quanto sabe que homem não tem habilidade com certas coisas? Irmão, homem jeitosinho demais. A gente tem que analisar, amém, gente? Tome cuidado com essas coisas, amém? Não, vou te falar, ruim por ruim, acredite em mim, é melhor você ficar num ruim onde você ainda tem a escolha de sair, do que você estar num ruim que não tem escolha mais. Porque se você for olhar os princípios bíblicos, a não ser que esse homem te traia, né? Ou que ele te enche de pancada, você vai ter que aguentar. Oh, glória a Deus. Vai ter que crer ainda, né? Para que, né, ele mude. Para que o Senhor, né, chegue ali e consiga alcançar aquele vaso. Porque se ele não quiser também, aí deu ruim também, né? Amém, gente? Então, tome muito cuidado, considere o que os seus pais estão falando. Tenham atitudes de amor e de gratidão aos seus pais. Quantas vezes você já agradeceu aos seus pais pela educação que ele te deu? Quantas vezes você já agradeceu pelos sacrifícios que ele fez para que você tivesse aquilo que você gostaria de ter? Que a gente, quando a gente está na posição de filho, a gente só quer, né? A gente quer o tênis que está todo mundo usando, a gente quer a roupa que está todo mundo usando, a gente quer estudar na escola que está todo mundo estudando. A gente quer, né, as coisas que está todo mundo usando. E os pais que se virem para poder dar para os filhos. Eu quero, não é assim? Quantas vezes você já voltou e falou muito obrigado? Oh, glória a Deus. Irmãos, eu sei que tem muita coisa para a gente entender e compreender com relação a isso. Tem um texto na Bíblia, eu quero que você abra lá bem rapidinho, por favor, em Marcos, capítulo 7. Deixa eu ler esse texto com você. Que quando a gente começa a entender o cristianismo,
de fato, a gente começa a perceber que existem certas coisas que Deus vem tratando com a gente e que muitas vezes a gente não dá tanta atenção. Assim, Marcos, no capítulo 7, a gente vai ver Jesus falando sobre uma atitude dentro de alguns conceitos que estavam acontecendo dentro da tradição dos homens com relação aos pais. Ele diz assim, Marcos capítulo 7, versículo 9, disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Vocês têm aí a versão viva para projetar? Se tiver, eu vou ler na viva, para eles acompanharem. Tem? Pode, a partir do 10, projeta na versão viva para mim, por favor. Olha só, versículo 10 que diz, por exemplo, Moisés lhes deu esta lei da parte de Deus, honra o seu pai e a sua mãe, e ele disse que todo aquele que falar contra o pai e a mãe, ou a mãe, deve morrer. E a gente acha que a Bíblia não é suave. Muitas vezes, né, o ministro é pesado. Irmão, que é mais pesado que a Bíblia. A Bíblia, por si só, ela já faz todo o papel. Aquele que fala contra pai ou mãe, deve morrer. Coisa linda. Versículo 11, mas vocês afirmam que está perfeitamente certo, que um homem despreze seus pais necessitados, dizendo-lhes, é uma pena, mas eu não posso ajudar vocês, porque o que podia ter dado a vocês, eu dei como oferta no templo. E assim vocês quebraram a lei de Deus para proteger a sua tradição, feita pelos homens. Presta atenção no que Jesus está ensinando para aquele povo. Ei, vocês estão deixando de honrar pai e mãe com as suas posses quando há uma necessidade por parte deles para trazer a oferta para o templo. Não é levar em outro canto não, gente, não é gastar pelo seu bel prazer não, é levar para a igreja. Vocês estão comigo? E Jesus está falando, aquele que faz isso está roubando do pai e da mãe. Meu Deus do céu. Deus está falando, ao invés de você trazer, num caso de necessidade, amém, gente? Ao invés de você trazer a sua oferta para a igreja, vai ajudar seu pai e sua mãe, não vai dar a desculpa de que você está fazendo, porque você teve que levar para a casa do Senhor, não. Isso aí é tradição de homens. Mas Deus está ensinando outra coisa. Meu Deus do céu. E hoje o que a gente vê? Muitas vezes, né? Filhos que passaram a vida inteira tendo de pais e mães, mas quando os pais chegam na idade em que eles precisam ser cuidados, os filhos pegam os pais, enfiam no asilo e, né, cuida aí para mim que eu não tenho tempo não. É ou não é assim que muitas vezes acontece, gente? Os filhos não têm paciência ou tempo para cuidar de pai e mãe, quando não é isso que a Bíblia ensina. Irmãos, eu falo para você, eu creio que eu não vou chegar nesse tempo, porque Jesus vai voltar antes. Meus pais são novos, mas se eu chegar num ponto em que meus pais precisem de mim, né, irmãos, eu não penso duas vezes em largar tudo para ir cuidar dos meus pais, não. Porque quando eu não podia cuidar de mim mesmo, se eles não tivessem colocado comida na minha boca, nem aqui eu estaria para contar a história, eu dependi totalmente, e eles fizeram. Mesmo que talvez aos trancos e barrancos, segundo, né, a vida que alguns têm, mas eles fizeram. Você está aqui hoje, você está contando história. Imagina se ele não tivesse feito. Eita, meu Deus. Eu não sei quantas horas de sono minha mãe perdeu à noite. Eu não sei o tanto que minha mãe teve que abrir mão para eu poder estar aqui. Eu não sei o tanto que meu pai teve que virar à noite trabalhando para poder colocar sustento dentro de casa. Eu não estava lá para ver, irmãos. Hoje eu tenho entendimento, mas hoje eles já estão vivendo outra vida. Aí na hora que eles precisam de mim, eu não vou retribuir. Meu Deus, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Amém, gente? A gente precisa ter essa gratidão. Agora, honrar pai e mãe também envolve diretamente não envergonhá-los diante de outras pessoas. Aquilo que seu pai e sua mãe ensinou, irmão, leva para a vida, pelo amor de Deus. Não fica por aí, irmãos, você andando uma vida em que não há uma certa dignidade no seu proceder, quando os seus pais te ensinaram outras coisas. Agora, paralelo a isso, eu também não posso deixar de dizer com relação a isso. Sabe, irmão, se você for... Eu não tenho um tempo hábil para te mostrar tudo a esse respeito, mas se você for abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15, a gente vai ver Paulo falando a respeito da paternidade espiritual. Ele vai dizer, olha, ainda que você tenha muitos preceptores, não tende, todavia, muitos pais.
Ainda que você ouça outros mestres, preceptores é isso, ainda que você ouça outros mestres, ainda que você tenha outras pessoas que estejam te ensinando com relação à vida espiritual, contudo, não tenha muitos pais, ou seja, você precisa escolher uma paternidade espiritual sobre a sua vida e você precisa honrar essa paternidade. É por isso que algumas coisas que o pastor, né, na sua condição de pai espiritual, vem falando ou ensinando algumas coisas, irmãos, a gente também precisa honrá-los. Eles podem não ser os seus pais naturais, mas eles são seus pais espirituais. E deixa eu te dizer, tanto quanto os seus pais naturais vão prestar conta de você quando eles chegarem diante do Senhor, o seu pai espiritual também vai. Eita, meu Deus, aí a cara vai mudando de alguns, né? Fica triste não, irmão, isso é palavra de salvação para sua vida. A gente precisa começar a considerar o que essas pessoas estão nos ensinando, os valores que elas estão imputando em nós, os valores que elas estão, né, dedicando tempo para que a gente aprenda. Aleluia. Ah, mas Liliane é só o meu pastor. Você pode, você tem o direito de olhar para ele só como seu pastor, mas eu te aconselho a você olhar para ele como a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele é o seu pai espiritual. Amém, gente? Sabe, irmãos, eu vivo hoje uma vida em que eu quase não estou em Vitória. Eu quase não estou com os meus pais naturais e nem com o meu pai espiritual. Mas graças a Deus, mesmo vivendo aí já há uns 10 anos, viajando para cima e para baixo, ficando menos tempo com eles e mais tempo fora, não tem um que chegou, pelo menos não que chegou ao meu conhecimento, que chegou para eles falando algo a meu respeito. Se tem uma coisa que eu me orgulho nessa vida, de nunca ter dado trabalho para meus pais nesse quesito. E quer seja os naturais ou espiritual. Eu, graças a Deus, irmãos, eu nunca entrei dentro de um gabinete para ser corrigida por alguma coisa. Não estou dizendo que eu sou perfeita, também, gente. Já teve coisa sim que meu pastor teve que corrigir, mas numa conversa que ele poderia fazer na frente de qualquer um. Minha filha, você fez isso aqui, é assim o procedimento certo. Amém, está tudo certo. Mas por causa de confusão, por causa de desobediência, graças a Deus, nunca. E a gente precisa começar a aprender um pouco mais sobre essas coisas. Amém, gente? E começar a levar realmente os nossos valores, aquilo que a gente tem aprendido deles, levar para frente. Irmãos, está na hora da gente entrar na condição daqueles que já aprenderam e agora está ensinando. Eu entendo a maturidade de cada um, eu entendo o crescimento de cada um, mas bora avançar, gente, bora crescer, bora ser crente mesmo. Oh, glória a Deus. Ah, mas Liliane, o que tudo isso tem a ver? Tem a ver com o fato de você ser filho de Deus e Ele está te ensinando coisas do qual você precisa andar segundo esses valores, segundo esses princípios, segundo aquilo que a palavra dele tem dito. Você consegue perceber que não cabe mais para nós, como filhos de Deus, ficar, né? Ah, a palavra diz, mas né, eu ainda... Não, irmãos, a palavra diz, a gente vai trabalhar para estar do jeito que a palavra diz. Oh, glória a Deus. Amando os nossos irmãos, considerando os nossos irmãos, considerando as autoridades. Irmãos, a gente não tem que tratar melhor a autoridade do que tratar aqueles que estão abaixo da gente, não. Tem que ser igual, do mesmo jeito que você trata para cima, você trata para baixo. Oh, glória a Deus. Afinal, você é filho de Deus, você está representando Deus na terra. Amém, gente? Está na hora da gente avançar, da gente crescer com isso, da gente andar segundo esses ensinamentos, segundo o temor. Não dá para a gente viver mais de qualquer jeito. Não dá para a gente ser mais filho, né, mais ou menos. Só mais ou menos. Irmão, mais ou menos não serve, não. Ou nós somos bons naquilo que nós estamos fazendo, ou a gente ainda está crescendo e avançando. Oh, glória. Amém, gente? Agora, por que esse mandamento é tão importante? Primeiro, né, para eu concluir, por que esse mandamento é tão importante? Primeiro, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, existe uma promessa para ser cumprida nisso aqui, a nossa vida vai se prolongar por conta disso, né? Independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, aqueles que honram pai e mãe vão ter dias longos. Aí a gente vê as pessoas desejando viver, né, 90, 100, tem gente que quer viver até 120 anos, né? Aí eu falo, graças a Deus, né? Eu não quero não, estou passando isso aí, se Jesus não voltar antes, eu já falo com o Senhor, né? Senhor, não precisa ser isso tudo não, né? 70, 80 já está bom, é aquilo que o Senhor determinou, então está tudo lindo, para estar com o Senhor é infinitamente melhor. Mas, irmão, se você quer, é um direito seu, não tenho nada com isso. Amém, gente? Pode escolher.
Mas saiba que se você não honra pai e mãe, isso aí não vai acontecer, não. É pré-requisito, amém, gente? Segundo ponto que eu quero traçar aqui para você, de por que é tão importante a gente honrar pai e mãe, a gente considerar, né, pai e mãe. Primeiro porque, embora eu já falei, quem honra as autoridades dentro de casa vai saber se submeter a qualquer autoridade nessa vida. Oh, glória a Deus. Sabe, irmão, se tem uma coisa que eu quero aprender nessa minha vida, é a entrar e a sair de qualquer lugar. Eu quero estar diante de qualquer pessoa, quer seja ela importante o quanto for. E essa pessoa não tem um A para falar do meu comportamento diante dela. E se para isso eu preciso começar a aprender dentro de casa, então eu vou aprender dentro de casa. Amém, gente? Então, quem se submete às autoridades paternais vai ter uma facilidade muito grande a se submeter a qualquer outra autoridade. Amém? E o terceiro e não menos importante, né, ponto, é porque isso fortalece os laços familiares, né? Isso vai fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade equilibrada. Hoje a gente vê esses desequilíbrios que existem por conta de ver tantos lares desestruturados. A gente vê hoje, né, infelizmente, pessoas que não pensam antes de ter filhos, simplesmente vão lá e fazem aquilo que estão com vontade de fazer, né? E aí acaba gerando uma vida e por conta de uma desestrutura familiar, a gente vê uma sociedade tão desestruturada. Não adianta, irmãos, esses princípios, esses valores a gente aprende dentro de casa. Quando não tem isso dentro de casa, você vai ver o que a gente está vendo hoje. Uma geração que não sabe se submeter, uma geração que não sabe se comportar, uma geração que não sabe respeitar o próximo, uma geração em que ela não sabe qual é o seu limite. E essas coisas a gente aprende dentro de casa, né? Quantas vezes a gente não vê vizinhos fazendo confusão? Eu não sei vocês, mas eu tenho uns vizinhos, irmão, que se eu pudesse, Jesus, eu mandava eles para outro canto. E pensa nos vizinhos barulhentos, uns vizinhos que quando eles querem, ninguém mais faz mais nada, que é um negócio que eles se acham os donos da rua. E aí quando a gente vai olhar a estrutura, você vê que está todo mundo perdido por aí, né? Eu fico, meu Deus, eu não quero ser assim. Isso não é saber viver em sociedade. Você sabe o que é saber viver em sociedade, irmão? Se você for olhar sociedade, comunidade, quando você pega a palavra, a junção das palavras, é você viver o comum com unidade. Quando o seu limite acaba, começa o do outro. Ou quando começa o limite do outro, o seu acaba. Amém, gente? Essas coisas a gente aprende dentro de casa. Quantas vezes, né, nossos pais, você está lá, está a fim de ouvir uma música alta, aí seu pai, abaixa isso aí, não é assim que funcionava antes? Não sei hoje, né, quando você estava antes, você estava, abaixa o som, por quê? Porque eu quero, está muito alto, você está me atrapalhando. Isso é viver em comunidade, é você entender que aquilo que você quer, eu estou dando um exemplo bem ralé, só para você entender, amém, gente? É você entender que aquilo que você quer, ele não pode ferir o espaço do outro. Mas hoje o que a gente mais vê são pessoas que não sabem mais esses limites. E aí acabam tratando as pessoas de qualquer jeito, né? Acabam vivendo uma vida em que a gente olha e a gente fala, meu Deus, com a quem esse povo está? Agora, o mundo fazer isso tudo, irmãos, é normal, porque é a natureza deles. Agora, a gente vê isso dentro da igreja, isso não é normal, não. Dentro da igreja a gente precisa andar segundo os princípios da palavra, segundo os valores da palavra, segundo aquilo que a palavra diz, amém? Não dá para a gente entrar em muitos pontos com relação a isso, mas a gente precisa entender sobre essas coisas. Agora, você que é pai, eu não posso, obviamente, deixar de te dizer isso. Oh, glória a Deus. Mas tem um versículo da Bíblia que muitas vezes a gente desconsidera e que hoje é o que mais está pegando nessa geração, né? Que está lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 12. Provérbios, capítulo 23, versículo 12. Eu vou encerrar com isso. O pessoal da música, se já quiser subir, por favor. Diz assim, Provérbios 23, 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que não está colocando limite nos seus filhos ou não está ensinando os seus filhos segundo os valores, né, do que a Bíblia vem,
E fica nesse contexto de que eu estou muito tempo ausente do meu filho, então a gente acaba dando presente, né? A gente tira a presença e dá presente. É assim que está acontecendo hoje. E aí a gente está vendo essa geração mimada, essa geração que não sabe ter valor, essa geração que não aguenta um tranco na vida, né? Se aperta um pouquinho, eles espanam. E eu fico, geração mole. Chega a dar raiva trabalhar com um povo desse. A gente fica indignado com a situação dessa. Mas quando a gente vai olhar, muitas vezes a culpa é dos pais, porque fica olhando situações em que eles não querem colocar limite aos filhos. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que se você coloca limite no seu filho, você está ganhando o seu filho. Agora, se você não coloca, você está levando ele para o inferno. É o que a gente acabou de ler. Então, pais, pelo amor que você tem ao Senhor, coloque limite nos seus filhos. Mas você está falando isso porque, né, você não tem filho, você não sabe. Irmãos, eu realmente não tenho filho, eu não sei o que é criar um filho, mas eu sei o que a Bíblia diz sobre criação de filhos. E se você não quer conduzir o seu filho para o inferno, comece a colocar limite nesse menino. Comece a ensinar valores e princípios para ele. Amém? Glória a Deus. Eu sei que não tem muito amém, muito glória a Deus, muito aleluia, né? Muito povo correndo, mas eu tenho certeza que você está sendo salvo nessa noite. Amém? Você pode se colocar de pé para eu orar por você? Glória a Deus. Irmãos, independente de qualquer coisa, se coloque na condição de filho que analisa aquilo que está acontecendo. Talvez os seus pais não estejam nessa condição de te dar limites. Talvez os seus pais até aqui, eles erraram, né, em algumas coisas com você, te magoaram no meio do caminho. Eu não sei o que aconteceu, mas você sabe. Mas a Bíblia diz, irmãos, que muito melhor é perdoar. Talvez um dia você vai entender o porquê de algumas coisas, mas mesmo sem entender, é melhor você ficar com aquilo que a Bíblia diz. Não defina o seu critério de honrar o seu pai e a sua mãe por base da vida que eles levam. Mas defina o seu critério de honrar o seu pai e a sua mãe por base do que a palavra do seu Senhor diz. E eu tenho certeza que você vai viver dias melhores aqui. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida melhor. Você vai ver as coisas acontecendo e te favorecendo. A gente não honra porque a gente vai receber algo em troca. A gente honra porque é o que a Bíblia determina que nós devemos fazer. Irmãos, independente de você ter bons pais ou não, decida honrar e você vai colher os frutos disso. E os frutos, muito embora a promessa seja dias longos sobre a terra, mas quando a gente pega o que está escrito na lei, né, a forma como a lei diz, primeiro ela vem dizer, para que te vá bem e os seus dias sejam prolongados na terra. Então, primeiramente é para que você viva uma vida boa. Princípios, irmãos, eles não podem ser quebrados. E se tem uma coisa que Deus valoriza nessa vida, são os seus princípios, e Ele não negocia com nenhum deles. Então, por mais que você não foi ensinado dessa forma ao longo do tempo, hoje que você está aqui, se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque você tem entendimento, né? Inteligência, capacidade mental mesmo, de entender o que está sendo dito. E se você tem, irmãos, a sua capacidade mental, né, as suas faculdades mentais no lugar, né, se você tem entendimento realmente do que você está ouvindo, você tem o poder de escolher mediante aquilo que você está ouvindo do Senhor e não mediante aquilo que você aprendeu durante tantos anos. O processo talvez vai ser um pouquinho mais complicado, porque vai ter várias coisas que você vai precisar mudar em você, que você vai precisar tratar em você, mas eu posso te garantir, irmãos, vale a pena. Eu não posso dizer por outros, eu posso dizer por base da minha vida. E sabe, irmãos, nem tudo meus pais me ensinaram. Algumas coisas eu fui olhando para a palavra, eu fui percebendo pela palavra, isso aqui precisa ser assim. E eu fui mudando. Ao ponto de hoje, eu ver minha mãe se encher de orgulho para falar, minha filha é missionária, ela não entende muito os nossos, né? Minha filha é missionária, ela viaja para poder pregar a palavra de Deus. Ela fala isso com orgulho, irmãos. E isso me dá muita alegria, porque ela não é cristã,
mas ela já conhecia alguns amigos dela em algumas situações em que ela me apresentando e eles virem, você que é a missionária? E eu, sim, sou eu. Isso é motivo de eu me regozijar no Senhor, que isso quer dizer que a minha mãe tem um bom testemunho meu, da minha vida cristã, para poder dar para outros. Eu não falo isso por soberba, irmãos, muito longe disso, eu ainda tenho muita coisa para crescer, eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas eu sou grata ao Senhor por ter me dado essas faculdades mentais para entender o que Ele está dizendo e praticar aquilo que Ele disse. Amém?